Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Seja Intencional, podcast que eu criei com a intenção de fazer você refletir sobre o automatismo na sua vida e a partir dessa reflexão poder tomar atitudes intencionais, melhorando em todas as áreas da sua vida, vivendo com propósito e de propósito. Hoje eu estou no primeiro podcast de 2023 com a Mente Mestra 2023. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos discorrer sobre o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu conheci o Simon Sinek através de uma palestra no TED Talks, onde ele falava justamente sobre o círculo dourado, que é um dos conceitos que ele fala nesse livro. Eu até acredito, tenho quase certeza disso, que ele escreveu esse livro a partir dessa palestra, eu não tenho certeza. É válido dizer que esse podcast, o formato desse podcast é uma inspiração no Resumo Cast, o melhor podcast de resumo de livros que tem no Brasil, você pode ter certeza. Entretanto, eles resumem os livros. O meu objetivo com o Seja Intencional, com a leitura intencional e com a prática intencional, não é resumir livros, é compartilhar os nossos aprendizados e as nossas práticas. Então vamos aqui não para resumir o livro, mas para falar do efeito intencional que o livro provocou nas nossas vidas. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos bater esse papo. Quem começa aí se apresentando? Oi turma, tudo bom? Vocês aí de casa que estão assistindo a gente. Meu nome é Regiane Lima, sou mãe, tenho 2 filhos, sou casada. E entrei esse ano no Mente Mestra, mas eu conheci o Ronde através de uma outra Mente Mestra que meu esposo fez, bem inicialmente na Academia de Mudanças, e hoje estou aqui. Muito bom, Regiane, seja bem-vinda. Obrigada. A Regiane, ela foi muito boa nos leitores intencionais no ano passado, altamente intencional, e hoje está na Mente Mestra. Eu sou o Diego, sou coach, sou noivo da Bia, sou um dos coaches que ajuda o Ronde nessa jornada. E eu amo ser coach porque eu posso ajudar as pessoas a terem clareza dos seus sonhos e o principal, realizá-los. Eu fico imaginando como seria um mundo se todas as pessoas conseguissem realizar seus sonhos. Seria um mundo mais generoso, um mundo mais caridoso, assim como eu, através do coach, consegui realizar meus sonhos, consegui ter mais foco, disciplina e vontade de realizar todos esses sonhos que eu estou realizando. Muito bom, Diego. Seja bem-vindo. O Diego fez parte da Mente Mestra no ano passado. Ele fez também. a FIC, Formação Intencional e Coach. E hoje ele está no time aí comigo nessa jornada. Quem mais? Meu nome é Fernando Novaes, né? Eu sou casado, tenho um filho de 1 aninho, João Miguel. Né? Minha esposa se chama Michele Cavalcante. Né? Somos casados há 3 anos. E sou um cara que sou apaixonado por futebol, amo futebol. Praticamente minha vida gira em torno de futebol, minha família e Deus. E acredito que boa parte da minha vida, do meu propósito, é realmente trabalhar em cima disso, né, para poder estar ajudando outras pessoas, né, a estar se desenvolvendo e realizando seus sonhos. Eu sou Bruno Silveira, sou o marido da Cleriane, o pai da Liz, o filho de 4 mães e 3 pais. Verdade. E uma pessoa também que é motivada assim, pela segurança do paciente. Né? Eu sou enfermeiro e trabalho com isso, minha grande paixão de garantir uma assistência mais segura. Muito bom. Eu sou o Leonardo Araújo, pai da Maria Júlia, casado com a Jamile. Estou na Mente Mestra aí, através da Academia de Mudança, né? Fui meio que empurrado para aquele lugar meio estranho, mas que me acolheu de braços abertos e acabei que me sentindo bem à vontade em entrar na Mente Mestra, onde está sendo realmente um divisor de águas na minha vida. E é isso. Então, começando o ano aí, já estou vendo grandes mudanças na minha vida e é só o começo, né? Eu acredito que sim, só o começo. Tem muita água para correr nesse rio ainda. Então, já que é só o começo, para quem é o livro Comece pelo Porquê? Eu acredito que esse livro seja para todas as pessoas que querem liderar. Não apenas as pessoas que têm um cargo de liderança, mas aquelas pessoas que querem inspirar outras pessoas a
alcançar metas, alcançar sonhos, para líderes que têm empresas, inspirar seus colaboradores a fazerem aquilo que precisa ser feito para alavancar a empresa, e para os líderes que querem se liderar para alcançar seus objetivos, as suas metas e assim evoluir. Perfeito, perfeito. Acredito que é um livro que para todas aquelas pessoas que também não descobriram ainda seu propósito, né? Que não sabe ainda o porquê realmente está naquela caminhada, né? Para onde você quer ir, para onde você vai chegar. Porque às vezes você até sabe para onde você vai, para onde você quer ir, você tem aquele objetivo. Você, no caso, eu? No caso, quem está assistindo o podcast. Tá certo. Porque para quem é o livro? Então o livro é para você, tá certo. Parabéns também. Tá certo. É isso mesmo. Então, Sem intencionalidade. Muito bom. Então, acredito que esse livro serve para todas essas pessoas que realmente precisam descobrir esse propósito, né? Eles sabem o objetivo, sabem onde quer chegar, mas até chegar lá tem muitos percursos, né? Muitas coisas que fazem muitas vezes você querer desistir, né? A pessoa querer desistir. Então, acredito que quando você sabe o seu porquê, você tem um propósito de vida, então você vai naquela caminhada. Muito bom. Eu diria até que eu indicaria para todo mundo, né? Porque quem já tem o seu espírito de liderança fortalece, quem tem o seu propósito fortalece. E quem ainda não tem é capaz de encontrar. Porque ele dá direcionamentos para isso e você acaba assim, se você não tem clareza do seu porquê, então o livro ele te ajuda a identificar isso e determinar, esse é o meu porquê e agora esse é o meu caminho que eu vou seguir. Então, eu diria que é para todo mundo. Eu fico dentro dessa perspectiva, né? Focando em um determinado nicho. Esse livro, para mim, é para quem está sem saber qual o seu propósito de vida. Está sem entender, está se perguntando, eu nasci para quê? Eu nasci por quê? Acredito que se você se encontra nessa perspectiva, eu faço uso das palavras do Bruno. É possível que você, lendo esse livro, você encontre alguma coisa que te motive, que te impulsione a buscar alguma coisa na vida. E até também para pessoas que vivem perambulando sem saber o que é da vida, né? É isso. Até mesmo dentro de um próprio comércio, dentro de uma própria empresa. Não precisa você, como o Diego falou, você que eu falo, a pessoa que está trabalhando dentro de uma empresa, às vezes fica esperando que só o líder dele tenha que corrigir para que ele cresça. Isso. E esse livro ele é muito pontual nesse quesito de que tudo depende de mim. Eu vejo muitas pessoas que às vezes eu mesmo pergunto para quem, em algum lugar que eu chego, a pessoa está trabalhando, eu falo assim, uma simples pergunta, você trabalha para quem? Eu trabalho para fulano. E assim, no meu consentimento, eu vejo que é uma resposta errada, porque eu trabalho para mim, todo mundo trabalha para si próprio. E esse livro, ele pontuou bem nisso daí. Quando eu vejo o meu propósito, eu sei aonde eu quero chegar. Seja dentro de uma empresa, seja dentro da área familiar. Então, esse livro, ele realmente pega bem, ele pontuou muito bem todas as áreas aonde eu quero chegar, né? É isso. Os meninos resumiram muito bem, né? Deram uma explanação muito bem, mas realmente tudo isso que eles falaram descobrir o meu propósito pessoal, tão quanto importante o meu propósito profissional. Então, descobrir, me encaixar, como eu faço, o que eu faço e impactar vidas, né? O propósito tem muito a ver com pessoas, então com o início da leitura você já tem uma mente muito aberta para isso, começar pelo porquê, se entender, na verdade, para poder entender e ajudar outras pessoas. Bruno, qual é a ideia central do livro, na tua opinião? É encontrar o propósito. Você conseguir enxergar o seu propósito, né? Para quem não enxergou ainda e para quem já enxerga, deixar isso o mais claro possível. Identificar o seu propósito e aí você criar o seu meio de vida, a sua fórmula para seguir e atingir o seu propósito, né? Seguir nele certeiramente. Para mim, a ideia central do livro é que não existe procrastinação, não existe preguiça, não existe desculpa. O que existe é um porquê fraco. Ou não existe um porquê. Porque quando existe um porquê, eu vou até falar sobre essa frase depois. Quando eu tenho um porquê,
aparece o como. Verdade. E quando aparece o como, aí não tem desculpa, não tem preguiça, não tem procrastinação. O Flávio Augusto, do Geração de Valor, ele diz que nós temos teses convincentes. É um nome bonito para desculpa, para dar desculpa, né? É um nome até, ele é empreendedor, ele é empresário, então, para mim, a ideia central desse livro é essa: você não tem desculpa, você não tem preguiça, você não é procrastinadora. Você não tem um porquê. Quando você tem esse porquê, você sabe, né? Você que tá nesse... Fica à vontade. Eu já desencanei. Quem tá assistindo tá entendendo. Tá assistindo, né? Vai. Então, quando você tem, né? Quando eu tenho um propósito de vida, que eu tenho um porquê, é como você falou, né? Você não vai arranjar desculpas. Você tem que ir. Se eu sei para onde eu vou ter que ir, eu tenho que ir para lá e acabou. Se eu quero, eu tenho que trabalhar de manhã. Não quero trabalhar, mas eu tenho que ir. Acabou. Se eu não for, eu não recebo. É verdade. Então, você não vai ficar inventando desculpa para não trabalhar. Você tem que ir, né? Aquelas questões assim, né? Que você identificou o seu porquê, então pronto, é isso que eu quero, é esse caminho que eu tenho que seguir. E aí eu acabo também eliminando as distrações, porque toda vida que aparece uma distração, então assim, qual é o meu objetivo, qual é o meu porquê? E aí quando eu coloco isso bem claramente na minha frente, o meu porquê, eu vou seguindo os passos que eu tenho que seguir para chegar naquele porquê. As distrações, os que são triviais, eles vão ficando e a gente vai conseguindo, né, chegar mais perto, seja nas atitudes mais simples, né, das mais complexas às mais simples, mas quando a gente coloca o porquê na nossa cabeça, a gente chega lá com mais rapidez, com mais direcionamento, com mais foco, né? Com mais resultado. O que eu acho mais legal é nessa questão de leitura intencional, não sei se vocês perceberam, mas o Bruno ele já associou um livro com o outro. Mesmo a coisa estando no livro Comece pelo Porquê, percebe-se lendo Indistraível que se eu tenho um porquê, realmente eu não me distraio. Muito bom, Bruno. Regiane, você? Eu como liderança, eu como liderança, eu trago muito na questão de que o Comece pelo Porquê, eu aprender a inspirar a minha equipe, né? Então, para eu entender o meu propósito, eu preciso me encaixar, me entender para poder motivar o próximo. Então, até no livro fala que uma empresa ela não contrata um funcionário disciplinado, ela contrata uma pessoa motivada e ela inspira. Então, Comece pelo Porquê na liderança é aprender a inspirar as pessoas, se trazer para perto e entender o propósito da sua empresa junto com a sua equipe. E eu acho que a ideia central mesmo é ser obcecado pelo porquê. E como é que eu faço para ser obcecado? Falando o meu porquê, compartilhando com várias pessoas, não retendo só para mim. À medida que eu falo, esse porquê vai ficando mais forte. Foi uma coisa que eu senti, eu acho que todos sentiram, que à medida que eu ia lendo, eu ia formulando meu porquê, ia sentindo mais confiança. E essa confiança fazia eu passar essa confiança também para outras pessoas. Foi uma coisa que eu senti muito nesse livro, foi aumentar a minha confiança porque eu sabia o meu porquê e comecei a compartilhar com mais pessoas. Isso é interessante, porque quando eu comecei a ler o livro e como eu trabalho com atletas de futebol, e a maioria são adolescentes, então eu tinha que ter uma forma deles também saberem um porquê. Né, o porquê que eles estavam ali. É a parte da inspiração, exatamente, né? Saber inspirar. Exatamente. Então, eu tinha que fazer uma forma que eles entendessem o porquê que eles estavam ali. Por que eles iam treinar todo dia, por que eles estavam no sol treinando 2 horas da tarde, por que eles estavam lá na chuva, e tá chovendo, caindo no mundo, não, vai pro CT, vamos treinar. Então, eu gosto de também estar na chuva com eles, mostrando que eu tô com vontade, que eu tô ali, que estou pegando sol, tô pegando chuva junto com eles. Então não fico separado, fico realmente tentando, como foi falado, inspirar eles. Então, algo que eu fiz, né, foi essa questão deles saberem o porquê. Muitos deles são de famílias humildes, né? Adolescentes, né? Exato. É difícil, né? É difícil. É mais difícil. Esse é o grande ponto. Como são adolescentes, é mais complicado para eles terem essa noção de realmente, não, eu tenho que fazer tudo certinho aqui para poder estar chegando a ajudar a minha família. Mas acredito que aos poucos eu estou conseguindo fazer eles entenderem isso. Até porque é muita questão familiar, né? Eu converso muito com o Mônica, alguma dessas questões, né? Chega algumas histórias que, assim, é bem complicado, eu tenho que saber lidar com isso.
E eles saberem o porquê, eles terem essa direção, esse propósito, ajuda eles a estarem trabalhando, a estar não só se desenvolvendo no futebol, mas como pessoas, que é o principal, né? Então, esse livro, assim, é interessante demais até para esses atletas, né? Para eles estarem chegando e conquistando, né? Realizando seus sonhos. Na FN o pessoal tem um porquê muito forte, né? Exatamente. Porque já entra na academia já sabendo o que quer, já quer ser um profissional de futebol, quer viajar para o exterior, fazer carreira lá fora, ser um universitário atleta, não é mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Quando entra na FN, nós já fazemos uma reunião com os pais, com os atletas, justamente para poder explicar. Ó, nós temos esse caminho, vai depender muito dele, e nós falamos aonde nós vamos ajudar. Então, é algo que tem que ser dos dois lados. Não depende só da gente, nem só de vocês. Deixa muito claro isso para eles. Então, a maioria tem esse sonho de ser jogador de futebol, né, de jogar na Europa, ir para os Estados Unidos, jogar, estudar. Os pais têm mais esse sonho de jogar e estudar, né? Sim, os atletas querem só jogar. Exatamente, é assim, é batido isso, é batido. Mas aí nós tentamos mostrar, né, nós da FN, da academia, o lado bom também do estudar, né? Porque, assim, a grande realidade todo mundo tem um sonho. Só que são poucos que vão conseguir chegar e ter uma vida no futebol que eles veem de um Neymar, tem de um Alisson, desses caras. É uma loteria, né? Um pouco, a maioria realmente vive bem complicado na parte do futebol. Então eu tento mostrar para eles, né? Eu tento colocar na cabeça deles que, cara, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas eu não tive naquele tempo uma disciplina, não tinha um porquê bem definido naquela época para poder estar chegando. Mas depois eu comecei a refletir, a entender que, eu não pude ter o futebol como sendo atleta, mas eu pude fazer do futebol algo dentro da minha vida. Então hoje eu trabalho com futebol, minha vida gira em torno do futebol, que é algo que eu gosto. E eles podem também, da mesma forma, ganhar uma bolsa para jogar nos Estados Unidos, estudar, ter um diploma americano, jogando, tendo uma vida de profissional lá, e quem sabe ainda conquistando, né? Conquistando ser um jogador profissional. Então eu tento sempre colocar esses dois lados, porque o que se percebe hoje, desculpa estar me alongando, assim, pode falar. Foi eu que puxei o assunto. Porque quando começa a falar, começa a lembrar dos atletas quando chegam, né? Hoje o futebol ele é muito parte cognitiva. Então o atleta não tem mais só atleta que só joga futebol. Só vai chegar a jogar. E se ele não tiver uma parte cognitiva, é complicado para ele entender um trabalho, um exercício. Então, eu tento colocar muito esses dois, né? Estudo de futebol. Isso, né? FN Academy, né? Isso, exatamente. Eu ia me lembrar outra coisa, mas não vai focar o podcast. Segue o fluxo, nós estamos falando sobre a ideia central do livro. Falta o Léo falar. Ele acaba que sendo a ideia central sendo um propósito concreto. Como o Bruno acabou de falar, se eu tenho uma ideia, se eu tenho um propósito, se eu tenho um objetivo, se eu pretendo alcançar aquele objetivo, eu não posso deixar que as distrações tirem o meu foco. Verdade. Por exemplo, Peraí, tu vai falar isso mesmo? Não, de verdade. Eu preciso falar. Eu sei o que tu quer falar. Isso tá gravado, filho. Isso vai ficar gravado. Não, mas é por isso que eu vou falar. Isso vai para várias pessoas. Porque eu pensei... Faz parte do propósito. Eu pensei em falar, porque o Léo, ele é focado. E se ele disser o que eu tô pensando que ele vai dizer, você vai perceber que o que ele disse é totalmente coerente com o que ele fez. Fala aí. Eu e a minha esposa, nós nos programamos para uma viagem, agora mês de março, só que eu não estava na mente mestre. Era isso mesmo. Não tinha conhecido ainda a Academia de Mudança. Então o que acontece? Quando veio a viagem, eu percebi que aí era um gatilho para me tirar do foco, do meu propósito, do meu objetivo que eu queria alcançar. Então ficou desconfortável para mim. Na viagem eu não consegui me concentrar direito, me conectar no que estava acontecendo. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu quero alcançar esse objetivo. E ali por alguns instantes, mesmo que a gente se organizou tudo direitinho e tal, mas teve alguns momentos que estava fugindo um pouco do meu controle. E isso me deixou um pouco chateado. Então, assim, a minha ideia principal do livro realmente é um propósito que eu tenho. Se eu tenho um propósito, eu não posso deixar que os gatilhos
exteriores realmente me tira do meu objetivo, do meu foco. E é isso. Eu pretendo realmente alcançar esse objetivo. Em alguns momentos eu tentei ali conversar com minha esposa, explicar a situação, só que cada pessoa tem um processo, cada pessoa vai realmente entender de um jeito diferente. E em alguns momentos ali eu fiquei realmente chato, né? Fiquei chato comigo mesmo e com as pessoas que estavam perto de mim. Por quê? Porque o meu propósito era diferente do deles. Mas mesmo assim eu tive ali um autocontrole, tentei me controlar ao máximo para não fugir do meu propósito e também não estragar a viagem. Não ficou uma situação muito agradável, mas enfim, foi tranquilo, aconteceu e realmente fugi um pouco do meu propósito, do meu objetivo, fugi um pouco, mas rapidamente eu me corrigia, tentava voltar, por mais que eu estivesse longe, eu estava ali ligado também dentro da minha empresa, com a pessoa que eu deixei responsável. Para quê? Para que quando eu voltasse, eu não estivesse fora do meu objetivo, do meu propósito. E foi isso. A minha ideia do livro é propósito, um propósito concreto. E é um porquê forte, né, Léo? Porque te coloca numa situação extremamente desconfortável. Né? Uma coisa que para todo mundo é para ser uma coisa leve, que é uma viagem de férias, que na verdade nunca é leve, sempre é estressante. Tem que ser intencional mesmo para viajar, independente de ter propósito ou não ter propósito, especialmente quando se tem filho ou filha, que é o nosso caso, mas viver essa intencionalidade e viver esse porquê, mesmo viajando, é a certeza de que se sabe o que quer. E quando se tem esse porquê, quando se sabe o que quer, outras viagens mais tranquilas virão. Pode ter certeza disso. E aí, essa viagem vai ser lembrada como um momento que teve as suas intempéries, mas porque elas foram necessárias, porque se tem um porquê. Faz sentido para vocês? Sim. E para você também faz sentido? O que é ter um porquê? O que significa ter um porquê? Eu acho que isso é uma resposta rápida, né, gente? É ter um objetivo, né? Ter um objetivo, não desviar, como até o Diego fala no treinamento, um porquê inabalável. Ter o seu porquê, não fugir do objetivo e seguir em frente, aconteça o que acontecer. Muito bom. Pegando esse gancho, é ter essa força inabalável. Vão acontecer obstáculos, vão acontecer dificuldades, e para enfrentar tudo isso, você tem que ter essa força inabalável. Eu costumo dizer que as coisas que fazem eu sair da média, a maioria dessas coisas eu não vou ter vontade de fazer, porque requer gasto de energia, requer eu fazer coisas que para mim hoje são difíceis. E eu tenho que ter esse porquê forte, eu tenho que ter essa força inabalável para conseguir fazer mesmo quando eu não tiver vontade. Por exemplo, a gente estava gravando aqui numa segunda-feira à noite, acredito que todos aqui passaram o dia trabalhando, mas nos dispomos a vir aqui e conversar, falar os nossos porquês, e isso eu acredito que seja uma força. Se fosse pela vontade, acho que ninguém queria estar aqui, né? Queria estar em casa assistindo Netflix, mas não. Você não Nós queria estar aqui. acredito nisso. Você não queria estar Não. Mas cá você não deixou acabar de falar? Às vezes, Você não deixou se acabar de falar? se a gente estivesse correndo 5 horas da manhã na beira, aí eu ia dizer, não, ninguém quer estar aqui, vamos dormir. Mas porque eu tenho esse porquê, eu tô aqui. Porque eu tenho esse porquê de querer ajudar outras pessoas, por isso que eu estou aqui. Gente, vocês não querem estar aqui, não. Descobri agora isso, Vamos né? embora. Pessoal, valeu, gente. Um mês esperando esse momento. Um mês, né? Já faz 3 semanas que a gente está esperando para gravar esse É podcast. verdade. Mas eu entendi. Tem coisas na vida que elas precisam ser feitas. Exatamente. Não tem jeito. O Fernando até falou algo, me fugiu o que ele falou agora, mas eu lembro o sentimento que eu tive quando ele falou. Durante 6 meses na minha vida, quando eu decidi que eu queria ser coach, que eu ia viver de coach, aliás, eu não sei se foi o Fernando ou o Bruno que falou, mas eu ia trabalhar todo dia, sem querer trabalhar, porque não era uma coisa que eu gostava de fazer, eu estava ali circunstancialmente, porque eu tinha um porquê.
Isso. Então, porque eu tinha aquele porquê que era, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Eu agora vou ser dono do meu trabalho, eu vou ser dono da minha empresa. Porque eu tinha aquele porquê, eu ia trabalhar todo dia para lidar diretamente com pessoas, muitas vezes pessoas sem educação, lidar com processos que eu não compreendia em sua completude, mas pode ter certeza, porque eu tinha uma data para aquele porquê, porque eu tinha um porquê inabalável, como você fala na sua palestra. Eu ia todo dia, chegava cedo, fazia tudo que tinha que ser feito e saía na hora. E também tinha uma coisa, quando eu saía eu dizia, mais um dia, menos um dia, falta tantos dias. E no dia programado, na data programada, eu saí da empresa. Ou seja, tem coisas que elas precisam ser feitas. Até já contei essa história todinha. O que significa ter um porquê? Significa, de fato, saber o que você quer e ir buscar. De maneira inteligente, de maneira persistente e de maneira perspicaz. Isso Até mesmo. porque esse porquê, ele mexeu muito comigo. Por isso que eu estou aqui hoje. A Mente Mestra, ela entrou na minha vida assim, não foi... Eu acredito que não foi de qualquer jeito. Eu escolhi estar na Mente Mestra. Verdade. Então, se eu escolhi estar aqui, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Isso. É fácil? Não é, mas é possível. Eu estava viajando, tinha alguns momentos que eu ficava assim, tá na hora, eu tenho que gravar o vídeo e tal, o que eu vou contar, o que eu vou fazer. Mas o que acontece? Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. E a Mente Mestra, ela me torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais paciente, mais comprometida. Disciplinado. Mais disciplinado. Porque se eu não tenho disciplina em uma coisa, dificilmente eu vou ter disciplina em outras coisas. Então, por isso que eu sempre estou ali gravando um vídeo, fazendo a leitura, acordo cedo. Às vezes a minha esposa, amor, tu tá acordando muito cedo, mas por quê? Porque realmente eu tenho um objetivo. Tem um porquê. E eu estou entendendo que a Mente Mestra, ela está fazendo um diferencial gigantesco na minha vida. Perfeito. Em todas as áreas. Não é só na área pessoal, na área familiar, é na área empresarial, com as pessoas que estão próximas de mim. Então eu vejo que eu estou me tornando uma pessoa melhor. Agora está acontecendo isso com você porque você tem sido intencional. Porque você sabe exatamente o que está fazendo. Isso acaba sendo, gente, aí fica para vocês e fica para todo mundo, especialmente os que estão na Mente Mestra, isso acaba sendo uma corrida de cavalo. Sabe aqueles cavalinhos do futebol, é fantástico, né? Fantástico. Acaba sendo uma corrida de cavalos. E quem entende e quem faz é quem vai disparar na frente. Tem hora para cumprir, tem discurso para cumprir, as obrigações vão aumentando. E Edwin Cole, ele disse assim, Edwin Lewis Cole, o cara que escreveu O Poder do Potencial, olha o título do livro. Ele diz assim, o que vem após a disciplina é o que vale a pena, é o que faz valer a pena. Não é o que vem após cumprir uma regra. A regra nada mais é do que manter uma disciplina no falar, no estar, porque depois disso é o que vale a pena. E lembrando, eu digo para você, disciplina não é fazer as mesmas coisas constantemente. O nome disso é constância. Disciplina é você fazer coisas que você não quer fazer constantemente. Isso é disciplina. Cara, assim, pegando... Desculpa, Diego. Não, eu ia só complementar o Léo, que ele teria Tu 28... chutou o Fernando, foi debaixo da mesa? Não, ele viu que eu ia falar. Meu Deus, meu Deus, Como é que tá? Você tem que dar no chute. Só uma olhada do Fernando. Ele só viu que eu ia falar. Não, só para completar o que o Léo disse, que ele teria 28 dias, né? Quem é da Mente Mestra, para quem não sabe, tem 28 dias de licença durante o ano, pode ser de forma voluntária ou pode ser por falhas que acontecem. Ele teria esse direito de pedir na viagem, mas ele tem esse porquê tão forte, o objetivo que ele quer
é tão grande e continuar na mente mestre que ele não solicitou, né, para tirar durante a viagem. Continuou lendo, continuou fazendo a prestação de conta, somente para validar esse ponto aí. E já que falou sobre isso, né, também um assunto está em torno da mente mestra, ele continuou, Isso. caiu o rendimento, Sim. natural, estava de férias, vamos validar o fato de ter continuado, mas não deixou de fazer. Ele dava um jeitinho, deixava outro ali. A coach dele até chegou pra mim, né? A coach dele tá gravando aqui, viu? Tá na minha câmera. A coach dele, a Daiane. Ela chegou e disse ao Léo, ele deu uma queda aí no rendimento dele, mas ela mesmo complementou isso, mas ele tá de férias, né? Então, paciência, ele tá viajando. Enfim, Fernando, tu lembra o que ia falar? Vou lembrar. Mas completando, né, o que está sendo dito. Eu acredito que você deve lembrar, quando eu entrei na mente mestra, né, era uma das coisas que eu falei, era constância. Eu precisava ter constância. Tudo que eu começava a fazer, não, quero ser professor universitário. Então, eu fui professor universitário de pós-graduação, na realidade. Eu comecei a dar aula, não quero mais não, larguei. Eu quero ter curso próprio. Aí comecei a dar curso na área que eu comecei a estourar toda. Não quero mais não, larguei. Então, tudo que eu, vou morar nos Estados Unidos. Consegui morar nos Estados Unidos. Não quero mais, vou voltar pro Brasil. Tudo que eu planejei na minha vida, assim, graças a Deus deu certo. Porém, eu nunca consegui chegar no ápice, no topo e ser aquele cara, porque eu sempre largava. Não quero mais, quando acontecer alguma coisa, algum problema, não quero mais, quero fazer outras coisas. E não tinha aquela constância. Depois que eu descobri o meu porquê, né? O porquê que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo, aonde eu queria chegar, isso realmente abriu meus olhos, né? Inclusive, na mente mestra, como eu trabalho de manhã até às vezes tarde, na noite, eu estava cansado. E eu falei pra minha esposa, meu amor, eu acho que eu vou largar. Não dá, porque eu tô chegando cansado, eu tenho que ler, eu deixo de estar com você, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu tô cansado, eu vou largar. Ela, meu amor, mas você acha que isso não lhe dá disciplina? Aí quando ela falou isso, eu lembrei, putz, o que eu falei pro Ronde, que o meu maior defeito era a falta de constância. Né? Eu não tinha constância no que então tudo eu começava, largava, não vou largar não, vou voltar a focar aqui, então eu tô buscando sempre estar melhorando, né? Eu sei que tem muitas coisas que eu tenho que melhorar, que eu tenho que desenvolver, mas eu procuro hoje, né, tá fazendo meu 100% ali na medida do possível, até pelo meu porquê e pelo porquê também que eu entrei na mente mestre, né? Então é isso. No entendimento que gerou para mim, assim, do livro, fala muito assim, que esse porquê é justamente algo maior. É algo, um porquê da sua vida, que você vai levar para a sua vida inteira. Não é algo que é passageiro, não é como o objetivo de ter um carro novo. Isso. Né? Isso é uma etapa. Né? Pode ser, se eu ter um carro novo que comporte a minha família, é um dos motivos, né? Um dos objetivos que compõe o meu porquê. Mas o porquê ele é algo maior, é algo que eu desejo assim para a minha vida inteira e que vai perpassar todas as fases da minha vida. Não é porque eu estou numa fase hoje que o meu objetivo é crescer profissionalmente, que o meu porquê vai ser só focado no profissional. Não, é o meu objetivo de vida no campo maior. O meu profissional hoje vai contribuir em quê? No Bruno como pessoa, como ser humano, como é que ele se comporta e como ele contribui para o restante das pessoas à volta. Verdade. Essa é a magia do porquê, né? Você pensa macro, mas sim, tem gente que vai pegar uma submeta dessa e vai fazer o porquê da vida. E quando conseguir esse porquê, que você citou o exemplo de comprar um carro, né? Quando a pessoa conseguir esse porquê, ela vai ter outro porquê. O importante é que ela entenda o que é viver um porquê. Quando eu estou falando de porquês, dentro dos processos individuais de coach, eu pergunto qual é a importância disso para você, quem você vai ser quando você conseguir isso. Que é para a pessoa saber realmente assim, o máximo possível se ela quer alguma coisa. Porque também acontece bastante de ela acreditar que tem um porquê, mas no meio do caminho ela vai perceber que aquele porquê não é aquele. Na verdade, existem outros porquês que precisam ser alcançados. Uma metáfora para explicar esse livro para o nosso ouvinte. Eu não peguei uma metáfora, eu peguei uma história do próprio livro, que acho que resume bem, que é a história do Ben, que é ele tem deficiência de locomoção, né? Só que ele corre.
mesmo correndo, normalmente a corrida lá que o livro relata, os outros participantes terminam em 25 minutos. Ele demora mais de 40 minutos para terminar, porque ele cai, levanta. Mas ele termina com todos os participantes atrás dele. Por quê? Porque todos que terminam a corrida voltam para correr junto com ele e passam a ajudar ele. E é claro o porquê dele, é claro o motivo dele estar ali, estar forte. Ele não está por outras pessoas, ele está ali para ser melhor a cada dia para ele. Não porque ele quer vencer outras pessoas, quer vencer a corrida, ele quer vencer a si mesmo. E eu acho que resume bem, faz essa metáfora, essa história do Ben. Muito boa, muito boa. Lembrei, foi de outra história. Porque eu trouxe a minha metáfora, hoje eu trouxe a minha metáfora pronta, mas essa tua sacada aí do Ben me fez foi lembrar outra metáfora, outra história, que eu não vou contar o caso, né? Não é o caso. Na verdade eu vou colocar, Felipe, coloca aí o vídeo do cara que está treinando em casa. Rapaz, eu recebi esse vídeo hoje. É um moleque magrinho. Sabe que vídeo é esse, Léo? Foi tu que me mandou, Léo? Foi tu que me mandou o vídeo ou não? Foi não, é a mesma pessoa que mandou pra ti e mandou pra mim. Pois foi, deve ter sido. O cara era o cara que deu um jeito de treinar em casa, né? O pessoal vai ver o vídeo aí, mas eu vou explicar mesmo assim. O cara deu um jeito de treinar em casa, né? Porque vocês não viram, eu vou explicar. Aí o cara sendo criticado, o pessoal maltratando ele nas redes sociais, porque ele gravava o vídeo treinando em casa, botava barra de ferro para ele fazer barra, ele fazia remo não, né? Como é o nome dessa atividade aqui, Léo? Puxador. Ele fazia puxador com saco e humilhação, gente. Vocês estão vendo aí? Não sei porque que eu tô contando, vocês estão vendo. Aí, tipo, por que você quer isso? Aí o cara, sem se importar com ninguém, ele vai lá e consegue. Aí eu não entendi. Eu acho que eu sei que ele ganhou alguma coisa. Foi uma seleção que o Renato Cariano fez, uma seleção para atletas iniciantes, e ele se inscreveu totalmente desacreditado, só que como ele já vinha nessa constância treinando com saco de cimento, com anilha feita mesmo de balde de cimento mesmo, tudo grosseiro, tudo no fundo de quintal, ele foi um dos selecionados a ser patrocinado pelo Renato Cariano. Então, muita gente, pegando um ponto, e até falando aqui um pouco da metáfora, o que acontece? Tem muitas pessoas que resolvem realmente, como eu fiz, eu resolvi mudar a minha mentalidade, a ser uma pessoa melhor, a treinar melhor, me alimentar melhor. Só que o que acontece? Eu procurei um nutricionista, eu queria bater um peso, só que o nutricionista passou o que eu tinha que fazer, peguei o plano, tudo legalzinho, tudo bonitinho, voltei para casa, comecei a fazer o plano, só que ali com uma semana, duas, eu vi que não estava sendo legal, porque é chato, dieta realmente é chato, e eu não consegui o meu objetivo. Quando eu retornei para o nutricionista, o cara olhou para mim e disse: cara, é estranho, tá totalmente errado, como que tu não bateu o peso? Aí simplesmente eu olhei para ele e disse: cara, então vamos tentar fazer de novo. A culpa foi dele? Não, a culpa foi minha. É a mesma coisa de ler esse livro aqui e não colocar nada dele em prática. Ele é um livro muito pontual, mas se eu ler igual eu li, se eu não colocar alguma coisa em prática, como eu coloquei dentro da minha empresa e eu vi que realmente funciona, dá certo,
Então, é a mesma coisa de eu procurar um nutricionista, procurar um treinador. Se eu não fizer a minha parte, nada funciona. É como tu pontuou aquele negócio do médico. O médico, ele passa a receita, ele vai passar o medicamento. Ele não vai ficar ligando para ti, saber se você tomou ou não. Tudo depende de mim. Tudo depende de você. Se você quer mudar, faça. Porque existe uma coisa que é verdade. Você nasce só e morre só. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, cara. E é por, Nada isso que vai eu não, mudar. é por isso que eu não gosto de ler por ler. Eu já bati muito no peito e dizia assim, eu leio. Eu li 54 livros esse ano. Eu li, e aí? Até que um dia eu vi um cara perguntando pro outro, né? O outro se gabando porque leu Pai Rico e Pai Pobre. Aí o cara pegou e disse, já leu quantas vezes? Ele disse 5. Ele disse, por que tu não é rico? Faz sentido, Então, né? ler por ler, queridão, parabéns, você aprendeu a ler. Por isso que eu provoco vocês na Mente Imersa e nos leitores intencionais. Vamos colocar em prática. Vai ficar tudo do livro? Não vai ficar. Mas alguma coisa vai ficar e vai dar resultado. Nesses meus anos de leitura intencional, ficou muita coisa e outras passaram. Hoje eu colho de resultado de frases. Eu colho o resultado de frases que eu vi nos livros e eu coloquei em prática. Frases! Me pergunte o que é que o livro diz, o resto tá todo mundo, não me lembro. Mas teve uma frase que eu chamei para minha vida, coloquei em prática e eu colho os resultados. Então, ler por ler, qualquer um ler. Quem foi que te mandou o vídeo que eu estou procurando aqui para mandar para o Felipe? Não sei. Foi ele mesmo, exatamente. Sim, uma metáfora para explicar o livro. Não necessariamente uma metáfora, tá? Vou me permitir aqui fugir um pouquinho mais uma analogia. Como alguém que não enxerga. E, assim, uma pessoa que não tem o porquê definido como alguém que não enxerga. Eu não estou falando de uma pessoa cega. Estou falando de uma pessoa que não consegue enxergar o cenário em que ela está. É que ela está ali por estar, segue um determinado ritmo, como um rio que segue a correnteza, porque a gravidade está levando ela para algum lugar. Mas quando ela coloca o porquê na vida dela, é como se uma lente estivesse à frente dos seus olhos e ela pudesse direcionar melhor o seu caminho. Muito bom. Muito bom. Eu perdi aqui. Não tem problema em lidar com elogio, não, né? Foi muito boa essa cara dele. Eu não tinha pensado não nisso aí. E assim, foi assim comigo. É por entender o meu porquê agora. Eu consigo fazer as minhas atividades agora com um rumo, enxergando melhor aquilo, tirando as distrações. É isso mesmo. E assim, olhando para você, pelo que eu te conheço, pelas partilhas, pelas sessões, você tem que manter o seu porquê bem forte. Você tem que manter o seu porquê bem forte, porque aí tirando de você, mas tirando de todo mundo, eu lembro muito do Stallone, quando ele fez Rock 2000 e não sei quantos Rock já foram feitos. Rock 347, ele dizendo para o filho dele, a vida não é medida pela quantidade de vezes que você apanha e cai, mas pela quantidade de vezes que a vida bate em você, você cai, se levanta e continua andando. É impossível não lembrar de Nightbird, quando ela disse, eu não vou esperar que dê tudo certo na minha vida para eu ser feliz. Então essa coisa de ter um porquê é muito forte. Talvez você anda sem vontade de cantar uma bela canção, olhando para o que os outros tratam, ou como as pessoas lhe tratam mal, ou isso ou aquilo, ou como é difícil acordar cedo, ou como é difícil trabalhar. É difícil porque você não tem um porquê. Se você tiver um porquê, você aguenta. Que é até a minha frase que eu vou dizer depois. Mas quem é o próximo a falar? Fala de Deus. Chega, eu fiquei, falhou a voz aqui. É como até o Bruno falou, né, que quando você tem um porquê, quando você tem um motivo, a lente, né, fica mais ampla. E tem uma história até no livro da Catedral, que um rapaz chega para um trabalhador e pergunta o que você está fazendo. Ele, não, estou montando aqui uma catedral. Para quê? Isso. Tô montando, sei nem se eu vou poder ver, eu acho que eu vou morrer antes dessa catedral ser entregue. Aí ele chega pro outro rapaz, o que você está fazendo? Não, eu estou montando uma catedral onde futuramente a minha família vai poder vir aqui, usufruir, os meus netos usufruir da catedral e tudo. Então, assim, ele está ali trabalhando com um porquê e ele, né, tem essa lente ampla e ele tem uma visão, né? Ele não está ali só por estar. Então,
Esse porquê, essa metáfora, né, eu tiro do exemplo da catedral. Não está por estar. Como a gente falou desde o início, tem um objetivo, tem um propósito, esse vai ser o seu porquê. Essa metáfora para mim foi fácil, porque eu tenho uma atividade dentro de algumas empresas, quando eu estou falando de proposta, de trabalho em equipe, eu promovo uma metáfora de $1 milhão na montanha. E eu junto as equipes e eu faço-as pensar sobre o que elas fariam se elas tivessem $1 milhão para buscar no topo da montanha. $1 milhão livre de imposto, sem pedir nada em troca e honesto. E aí as pessoas, elas começam a escrever um monte de coisas, sabe? Vocês precisam ver como é que é essa dinâmica que eu faço. As pessoas dizem, aí eu vou para academia, aí eu vou me associar de pessoas que querem a mesma coisa, ou então eu vou estar próximo de quem já conseguiu. Aí quando eu termino a metáfora, aí eu pergunto, o que você quer da vida? Qual é o seu $1 milhão? Porque se você tiver $1 milhão para buscar no topo da montanha, eu duvido que na segunda-feira você acorde com preguiça de ir para academia. Eu duvido que você pague 6 meses numa academia e você não vá. Por quê? Porque você tem um porquê. Essa metáfora para mim foi fácil. Normalmente eu tiro a metáfora da história dos outros, mas essa já veio pronta. Já. Passamos dessa parte da metáfora? Sim. Então vamos lá. A próxima pergunta aqui do direcionamento é: o que mudou na sua vida ou está mudando a partir do entendimento que você tem compartilhado aqui nesse podcast? Mas na minha vida mudou muita coisa. A partir do momento que eu entrei na Mente Mestre e comecei a ler esse livro, eu resolvi realmente mudar, né? Eu costumo falar que o Léo de novembro, ele se transformou em dezembro a partir do momento que eu entrei na Academia de Mudança. E o Léo de dezembro, ele se transformou na Mente Mestre. Porque eu não gostava de ler nem mensagem da minha esposa. Eu pedia a mamãe de um áudio, porque eu não tinha paciência de ler. E a partir do momento que eu comecei a ler o livro, eu comecei a me interessar por essa parte de ler. Essa parte de você cortar não tem essa parte de ler. Eu botava ainda no e-mail, né? O áudio para Eu fui, licença, Léo, nesse caso aí eu fui na contramão de direção. Porque eu gosto de ler, caramba, e eu não gosto de áudio, meu irmão. Pra eu ouvir áudio eu tenho que ser muito intencional na vida. E tem vocês não, né? Vocês eu até digo, gente, pode mandar áudio. Eu escuto na academia, eu escuto dentro do carro, até os vídeos de vocês mesmo eu escuto dentro do carro. Mas tem cristão que só conversa por áudio. Cara, meu irmão, esse cara tem preguiça de escrever, meu irmão. Aí o Léo é diferente, né? Ele, em vez de querer ler, ele quer ouvir. O ser humano é muito brilhante, cara. E quando eu peguei o livro para ler, ela foi a primeira que olhou para mim e disse, amor, como é que tu vai ler esse livro? Se tu não tem paciência para ler. Eu vou ler. É fazer o que tem que ser feito. Vai ser fácil? Não, mas se eu realmente resolvi mudar, eu vou começar a mudar por esse negócio aqui. Eu acordava cedo, comecei a ler. A primeira vez que eu li foi até uns 15 dias antes, né, que tu manda o livro. E mandou algumas páginas ali para ler, para medir o tempo. Isso. Se não me falha a memória, acho que eu passei umas 2 horas para ler. Aí lia um pedaço, tirava um cochilo, depois voltava, lia de novo. Aí ela olhava assim para mim e disse, esse negócio não vai dar certo. E eu olhava para ela, vai dar certo sim. Se vocês verem o tamanho do próximo livro, aí vocês vão olhar e vão dizer, esse negócio não vai dar certo. Porque o livro é grande, meu amigo, e eu não posso... E é maior que esse? Bem maior que esse. E eu não posso fazer um trechinho pequenininho, porque senão ele vai passar o ano lendo um livro. Não dá certo. Dá para diminuir as páginas de 10 para 5, não? Tem que aumentar. Não dá. Nós precisamos organizar o nosso tempo. Já que a gente enveredou nessa seara, eu vou repetir uma coisa para vocês, para você que é da Mente Mestre, que está assistindo, e para você que pensa em ser da Mente Mestre. Eu já disse isso. Não é novidade.
Gente, esse é um ano que tem que ser para você. Esse é um ano que tem que ser para você. Algumas coisas têm que ficar para depois. Distrações. Nós estamos lendo agora Indistraível. Outras pessoas vão gravar esse podcast. Mas nós precisamos eliminar essas distrações. Tem gente aqui se importando. Aí fica a dica para você que está ouvindo isso. Tem gente aqui que ainda está se importando com o que os outros vão pensar. Vivendo a vida em função do que os outros vão pensar. Esse ano, rapaziada, é um ano para vocês. É um ano que você tira para vir pro lado de cá e decidir. Porque se você decidir eliminar certas distrações, você tem tempo de ler 40 páginas em um dia. Guardadas as proporções. Eu sei que todo mundo trabalha, mas você entendeu o que eu quis dizer. Sim. E acaba que virando um hábito. No meu caso, virou um hábito. Porque eu comecei a realmente ver qual era a minha distração. E era o que? Era um Instagram, era um WhatsApp, era um Reels que eu não tinha nada a ver. Eu estava vendo, por que eu estou lendo? Reduzindo, se eu ler aqui 2, 3 páginas, eu vou poder acordar um pouquinho mais tarde, para mim eu vou ter um bom resultado. E eu acabei que pegando essa disciplina para mim. Quando eu pegava ali no celular que eu ia olhar o Instagram, eu já tinha na minha mente, o Instagram para mim, nesse momento aqui, não é útil. Então eu vou ler. E para mim esse livro, Comece pelo Porquê, ele realmente teve uma mudança extraordinária na minha vida. Porque eu pegava realmente muita coisa dele e trazia para dentro de mim. Para dentro da minha família, para dentro da minha empresa. Então, as coisas começaram a fluir. Teve muita coisa que eu trouxe em redução de gastos, redução de funcionários. Então, para mim, eu tive vários tipos de insights legais que realmente somaram. Somou e, para mim, eu vi um resultado. Por quê? Porque eu coloquei em prática. E por quê? Porque não é só o porquê, é como eu faço. E como eu estava lendo do jeito correto, do jeito que estava certo para mim, ficou leve. A leitura que era chato, para mim, eu comecei a gostar, me incentivava. Eu começava a ler, começava a entender e ficou de boa. Comecei a gostar do livro. Para quem fez o foco, o Léo tem uma coisa interessante. Tu percebeu, Bia? Não, então deixa pra lá. O foco é o treinamento, ele vai fazer depois. Não, aqui da mesa, só quem fez o foco foi o Diego. E fora da mesa, quem fez foi a Daiane. A Bia não fez ainda efetivamente, né? A Daiane fez o foco? Fez não. Faltou só o último dia. Pecou contra os céus e a terra. Ei, caminhando aqui pro final, né? O Léo tá falando da diferença que fez na vida dele. Para mim, eu vou espiritualizar. O como é uma pessoa. Vocês lembram disso? A frase. Eu vou até adiantar a frase aqui, que já é a próxima pergunta, para a gente já pensar nesse encaminhamento aqui para o final. Mas a frase que mais chamou a atenção, a frase que eu colocaria numa camisa era: se você tem um porquê, o como vai aparecer. Aí tem uma hora que ele vai dizer que o como pode ser uma pessoa. E o que mudou efetivamente na minha vida é a minha oração. Porque uma pessoa é uma oportunidade. Então eu oro muito pedindo a Deus oportunidade. Se eu não me engano, tem um camarada, acho que foi Neemias, que ele queria resolver a parada da construção das muralhas. Aí ele, antes de fazer qualquer coisa, ele orou a Deus pedindo uma oportunidade de se encontrar com alguém. Então, dentro desse pressuposto, eu tenho um porquê, o como vai aparecer, o como para mim é uma pessoa. Essa é uma coisa que ficou na minha vida mesmo, assim, eu tenho orado por essas oportunidades. E tem aparecido, viu? Assim, para mim, o porquê mudou na minha vida em vários aspectos, né? Em vários pontos da minha vida, né? A parte familiar, a parte do trabalho, espiritual também, para mim foi algo que teve uma mudança muito grande. Até porque o meu porquê não vai só para um lado, não vai só para uma direção, né? Tudo, porquê que eu estou indo aqui respinga em vários aspectos. Com minha família, melhorou muito a parte de
no contato que eu tenho com meu filho, que é pouco durante a semana, então no final de semana eu tive que priorizar, estar mais com meu filho, com minha esposa também, a parte espiritual. Hoje eu tenho uma disciplina maior de estar lendo, até porque o meu porquê depende muito da parte espiritual, ou tudo da parte espiritual, então se eu não estou bem espiritualmente, meu porquê não vai funcionar. Enfim, então o porquê na minha vida melhorou em vários aspectos, assim, não tem como eu mencionar, se eu falar, não, nesse aspecto, no trabalho, família, isso e aquilo, não. Foi de uma forma geral. Eu acredito que esse é o objetivo também do porquê, né? Não só em uma área, mas em várias áreas, porque não tem como você separar todas as áreas, sempre uma vai estar interligada com a outra. Verdade. E o que mudou foi começar pelo meu porquê. Sempre que eu comecei hoje o podcast, que eu comecei falando o meu porquê, o porquê eu sou coach. Quando eu começo uma palestra, eu falo também o meu porquê. Quando eu vou começar uma sessão, é a primeira sessão, eu digo o meu porquê por coach. Então, o que mudou foi isso. Tudo que eu começo falando primeiro o meu porquê, o porquê eu hoje sou coach. O que eu aprendi, o que mudou para mim, foi eu entender realmente meu propósito. Até a metade do livro eu achava que eu estava na empresa trabalhando com meu sócio porque eu era esposa e eu precisava estar lá, né? Eu não tinha um porquê definido, eu não tinha um propósito, eu ia por ir, tanto que às vezes eu não tinha vontade de ir, eu disse, não, hoje eu vou fazer home office, não vou, e realmente eu não gostava, eu não tinha um porquê, né? Então, com a leitura do livro, eu entendi qual é esse porquê, e por eu ter entendido, com a minha equipe no trabalho, mudou demais, né? Eu entendo mais as pessoas, eu consigo trazer eles para perto, eu consigo fazer com que eles entendam qual é o meu propósito e eles caminhem junto comigo, né? Então, o meu porquê, quando eu descobri meu propósito, eu consegui engajar a equipe, eu consegui inseri-los comigo, porque ninguém anda sozinho. Então, o meu porquê ajuda no meu pessoal e ajuda com a minha equipe, e está sendo tudo muito bom, todo mundo coeso, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Excelente. Isso que o Diego falou foi muito importante para mim também, né? É uma virada de chave todo dia, toda vez que eu lembro do meu porquê, né? Que a gente sempre há uma maré, assim, querendo levar a gente para um lugar, e toda vida que eu lembro do meu porquê, aí eu volto, né? E uma coisa que me ajudou muito também foi compartilhar isso com a minha esposa, né? O meu conhecimento do meu porquê teve grande influência dela. De olhar para ela e perceber se eu estou transparecendo para ela o meu porquê. E aí toda vez que eu olhava para ela e que eu não sentia que eu estava transparecendo o que eu queria, eu disse, eita, tá ainda? Esse não é o meu porquê, esse não é o objetivo de eu estar fazendo isso. Eu não tenho um objetivo, na verdade, de fazer isso. Então eu ressignifico tudo que eu fiz e coloco o meu porquê em prática. E essa coisa assim, né, de estar sempre lembrando, sempre falando, escrevendo. Hoje eu já tenho o hábito de escrever o meu porquê já em qualquer papel que eu estou rabiscando, e eu coloco. Eu estou estudando, eu coloco lá o meu porquê. E isso é muito bom, isso é muito bom. Agora eu fiquei com o vídeo do cara na cabeça. Excelente, Bruno. Gostei também dessa perspectiva. Recebo elogio sem constrangimento. Gente, acredito que dá para fazer isso de maneira breve, né? Eu já falei a minha. Uma frase desse livro que te marcou, que você colocaria em uma camisa. Teve um cara da Mente Mestre do ano passado que ele gostou tanto de uma frase que ele disse assim, eu não colocaria na camisa não, fazer uma tatuagem. Eu já falei a minha, né? Se você tem um porquê, o como vai aparecer. Tem uma frase que realmente me chamou muita atenção. Mostra como o encontro desse sentido é determinante para inspirar as pessoas a fazer a diferença. Por quê? Porque quando eu inspiro uma pessoa a fazer o que eu faço, é diferente. Quando eu mando a pessoa fazer, o sentido ele realmente foge um pouco do raciocínio. Mas se eu faço com excelência, é como um bom líder. Um líder, ele não ensina, ele inspira as pessoas a liderar. Isso, né? Verdade. Então essa frase foi uma frase que, cara, para mim faz todo sentido. É mostrar como o encontro desse sentido é determinante para inspirar as pessoas a fazer a diferença. Muito bom, Léo. Muito frase bem bacana.
A minha frase é do livro, né? Pessoas não compram o que você faz, e sim porque você faz. Tem um hashtag na blusa, né? Hashtag começa pelo porquê. Muito bom. A frase que eu gostei muito é: dinheiro nunca é a causa, é sempre o resultado. O meu porquê não deve ser o dinheiro. Lógico, querer ganhar dinheiro, não tem nada errado de querer ganhar dinheiro, mas o dinheiro vai ser o resultado. O porquê tem que ser servir pessoas. Quando eu sirvo pessoas, o meu porquê é mais forte, eu consigo enfrentar todos os obstáculos, todos os desafios. Verdade. Muito bom. Pra mim, assim, é bem simples, bem na cara, mas começa pelo porquê. Porque é onde começa tudo. Básico. É onde começa tudo. Se você não começa pelo porquê, você não tem porquê ir para os outros Você não locais, vai. não tem para onde ir. Não vai. O Então resto não faz sentido. Não tem, o resto não faz sentido. Então começa pelo porquê. Essa pra mim é a frase que realmente mais me tocou. E quando eu tô pensando em algo assim diferente do meu propósito, eu lembro. Começa pelo porquê. Tem que Qual é o teu ser. porquê? Então, Tem que ser. essa pra mim é essa frase. Tem que ser. Eu tenho uma frase que eu carrego desde criança, que é assim: vamos mudar o mundo. Sempre trouxe isso comigo e Você é sempre no que eu pink tinha... do cérebro, né? Bota aí o pink e o cérebro aí, Felipe, pra ver se é Vamos dominar o mundo. Não, desculpa, bota não. Vamos dominar o mundo. Desculpa, Bruno. Vamos mudar o mundo. E eu acho que esse autor ele colocou uma frase pensando em mim. Que a última frase do livro ele coloca isso, sobre a questão de mudar o mundo. E aí ele diz que se todos assumirem a responsabilidade de agirem pelo porquê, a gente vai conseguir mudar o mundo. Não é exatamente assim com essas palavras, mas ele fala isso. Tem até um vídeo que ele fala sobre isso. E aí, se a gente fizer, a gente está mudando o nosso mundo e o mundo das pessoas que estão à nossa volta. E eu acho que não tem ganho melhor do que isso. Assim, é muito difícil a gente pensar em mudar o mundo inteiro. Mas o mundo de uma pessoa, a gente consegue. Verdade. Muito bom, ficou bonito isso, né? Ficou. Então, acabou lá de novo. Repete aí, Felipe. Repete aí. Corta, bota aí, Felipe. E aí, para finalizar, gente, uma dica para quem está aqui que quer começar pelo porquê. Eu vou dar dica, acredito que até para facilitar a vida de vocês. Ó, você quer começar pelo porquê? Lê o livro. Já tem que ler, né? Partindo do pressuposto que eu falei que o livro é para quem pode ser para quem não sabe qual é o seu porquê, leia o livro e estabeleça um porquê, ainda que minimamente. Agora, não é o segredo estabelecer esse porquê. O segredo é dar o prazo para que esse porquê aconteça. Porque um porquê sem prazo é um porquê que não vai acontecer. E se eu não conseguir nesse prazo, tá tudo bem, refaz a rota e continua. Então, de uma maneira bem prática. Eu tô com a doutora Érica aqui, a que fez o ILIB em mim, você viu que eu estava com equipamento. Ela tem um porquê. Ela quer se desenvolver profissionalmente. Minha cliente de coaching e eu sou paciente dela. Ela tem um porquê profissional. E ela tem vencido algumas barreiras que existem na mente dela mesmo, em busca desse porquê. E esse porquê ele tem um prazo. Então, a Érica ela está caminhando para esse prazo. Chega lá, conseguiu, é isso. Não conseguiu, um ajuste na rota, um novo prazo e uma continuidade. A minha dica para você é: estabeleça um porquê e deixe um prazo. Então essa é a minha dica para você que quer começar pelo porquê. Estamos acabando o terceiro mês do ano, ainda tem muita coisa para acontecer. E a dica que eu sugiro é: pegue todos os seus objetivos desse ano e escreva o porquê deles. Escreva por que você quer alcançá-los, o porquê vai fazer você ter essa força inabalável para conseguir alcançar até o final do ano. Essa é a dica para acabar. Muito bem. Uma dica para começar, se você quer descobrir realmente seu propósito, quer inspirar pessoas, comece e a cada capítulo dê uma pausa e faça uma prática. Dê uma pausa e faça uma prática,
porque aí você vai se identificando cada vez mais e no final do livro você já tem descoberto e feito inúmeras coisas como liderança que você nem mesmo ia se reconhecer. Muito bem. E é isso. E a minha dica é fazer tudo com intencionalidade. Ter realmente uma intenção do que vai fazer e fazer com amor. Não pensando só no recurso financeiro, pensando só no dinheiro, porque quando você tirar realmente o dinheiro, eu escutei essa frase, e é uma frase que eu gosto de carregar comigo. Quando eu tiro realmente o olho do dinheiro, o dinheiro ele vem. Então, é fazer o que tem que ser feito, fazer com amor, e é o que Jesus ele nos ensina, a fazer sem interesse, fazer realmente com amor, que quando a gente faz, eu, você, qualquer pessoa, quando faz com amor, as pessoas vão querer ficar perto. Se faz por interesse, automaticamente eu afasto as pessoas que é para ficar perto de mim. Então, faça com intencionalidade, faça com amor e sem interesse, porque vai dar certo. Muito bom, Léo. Show de bola. Minha dica algo que para mim é interessante, é você escrever o seu porquê em algum local que você possa visualizar, né? Que você possa tá vendo. Então, tem dia que você vai estar um pouco desanimado, um pouco triste, mas se você vê o seu porquê, aquilo vai lhe dar um ânimo novo que você tem que fazer, né? Que você tem que prosseguir. Então, escrever o seu porquê em um local visível que você possa estar vendo todo dia, se possível, né? E com isso estar renovando assim, suas forças para seguir na caminhada. Excelente, Fernando. Uma coisa que deu muito certo para mim foi fazer o Círculo de Ouro. E aí eu consegui descrever o meu porquê, que eu vejo assim como algo bem maior da minha vida, e eu estratifiquei isso no meu porquê como o marido, como o pai, como o profissional, e estabelecendo os porquês disso, né? O como, que faz parte do Círculo de Ouro, o que, o como, eu troquei algo. O porquê, o como e o que. Descrever isso foi muito bom para mim. Eles participaram dessa, né, o Diego e o Rondinelli, eu compartilhei com eles. E assim, o quanto que eu amadureci fazendo esse exercício foi muito bom. Foi, assim, o divisor de águas para mim foi quando eu consegui isso. A leitura do livro se completou, mas esse exercício eu fiz na metade do livro, né? E foi um divisor de águas para mim, ali naquele momento, quando eu consegui descrever aquilo, e aquilo dali que eu tô levando para a minha vida. E tá fazendo a diferença até hoje. Excelente. Quando eu tenho porquê, pessoas vão me seguir pelo meu porquê. E eu me lembrei muito na leitura do livro, quando a gente quer ser staff do Rondinelli na Academia de Mudanças. Quem não fez, mas vai querer fazer, ele não pede, ele não obriga. Ei, vamos ser staff. Eu vejo o porquê dele na palavra e eu quero estar lá, porque eu estou enxergando o porquê dele. Então, o porquê dele espalha, então eu quero estar lá. Então, tenho certeza que todos nós, quando fomos ser staffs, entendemos o porquê dele e por isso estávamos lá. Então, o teu porquê, ele vai inspirar pessoas, ele vai disseminar, né, na tua equipe de trabalho, em casa, as pessoas vão entender o teu porquê e vão querer estar perto. E é o que eu acabei de falar, né? Quando se faz com amor, as pessoas querem estar perto. Quando se faz pelo interesse financeiro, as pessoas se afastam. Verdade. E a prática de intencionalidade de hoje era realmente ligar para a pessoa, né, para agradecer e tal. E eu sempre gosto de agradecer as pessoas pessoalmente, porque para mim é um jeito simples, mas sincero de olhar no olho da pessoa, agradecer. E quando eu cheguei ali na Academia de Mudança, como eu cheguei ali praticamente empurrado, era um lugar que eu não queria ir, e quando eu cheguei ali, eu vi realmente uma intencionalidade da parte do Rondinelli. Ele começa a falar simples, uma língua que até uma criança de 6 anos pode entender, começando a falar da própria vida, porque é muito fácil eu falar da vida de qualquer pessoa, mas quando eu falo de mim, é diferente. Eu gosto de contar o meu próprio testemunho. E quando eu cheguei ali... Lembrou? A Bíblia disse, sua história não erra. Quando eu cheguei ali, realmente eu pensei, vou passar 3 dias aqui nesse lugar escutando esse cara falar alguma coisa que eu já ouvi, porque eu sou mais rodado que... Só que, quando eu vi ele contar o testemunho dele, eu já falei para ele, me impactou, porque parecia que ele estava contando a minha história.
Então esse cara é um ser humano, esse cara erra, como eu errei muitas vezes. E quando eu cheguei ali na Academia de Mudança, eu tinha uma paixão muito grande, que era vaquejada, né? E jamais eu imaginava que um lugar pudesse mudar o meu pensamento, como a Academia de Mudança mudou. E eu fiquei assim, realmente eu fui transformado naquele lugar, eu entrei de um jeito e saí totalmente impactado. Foi a partir dali que eu realmente, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser um Léo diferente. Então, tudo dependia de mim, porque era como você falava, amanhã a vida continua. No domingo tu sempre pontuava isso, amanhã a vida continua. Como é que você vai querer que a sua vida continue? Nessa mesma porcaria que tá, ou você vai querer fazer alguma coisa para mudar? É isso aí. Então, eu resolvi mudar. Segunda-feira, de manhã cedo, eu cheguei para minha esposa, amor, a primeira coisa que eu vou vender é minha égua. Era um animal que eu realmente amava, de verdade, era uma paixão que eu tinha. E jamais passava pela minha cabeça de vender. E me permita só explicar uma coisa aqui. Quando se fala égua, quem não entende, pode pensar que é aquele animalzinho que você passa na estrada e ele está ali pastando, aquela esposa do burro, carroça, né? a esposa do jumento. Não, gente, quando se está falando de uma égua dentro do âmbito de uma vaquejada, você está falando de um animal bonito, de um animal bem alimentado e de um animal que custou caro. Então, ele fez o que ele decidiu fazer intencionalmente com a égua dele. Continue. Era realmente um animal que era caro. Eu recebi várias propostas realmente que eram propostas tentadoras e eu nunca aceitava. Quando eu cheguei na segunda-feira, que eu falei para minha esposa que queria vender, ela olhou para mim e disse, amor, tu ficou doido. Aí fiquei assim, realmente é coisa de doido mesmo. Quando alguém disse que eu tava ficando doido, porque é o certo, tá exato. Aí o que acontece? Eu comecei a postar nos grupos, algumas pessoas já começaram a perguntar quanto era, e o que eu fiz? Ela valia um valor X, eu coloquei para vender pela metade do preço. Por quê? Porque eu sabia que se passasse realmente 2, 3 dias, aí esfriava. Ele poderia perder. Eu ia desistir. Entusiasmo. Então, eu queria realmente mudar. Foi assim uma coisa muito rápida. Foi bem rápido. No dia para o outro já apareceu o comprador, eu já negociei. O cara disse, cara, eu posso passar uma semana com ela aqui. Porque como era um animal de competição, um animal que trabalhava muito, forçava muito, o que as pessoas iam pensar? Não, ela deve ter se lesionado, ele está querendo vender, porque é um animal que era a minha paixão. Então, assim, quando eu botei para vender, qualquer pessoa podia ver, é igual um atleta de futebol. O cara está lesionado, o preço dele vai lá para baixo. Verdade. E assim, quando eu resolvi vender ela, eu tinha um desafio muito maior, porque não dependia só de mim, dependia ainda da minha filha, que era uma outra paixão que ela tinha. Para mim tentar entrar na mente dela, para dizer, papai, eu quero mudar. E eu acabei que ele, pai, depois a gente compra outro, e a minha estação, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero viver mais para minha família, eu quero mudar a minha empresa, eu quero ser uma pessoa diferente, eu preciso começar por aqui, porque ali era um gatilho que realmente me distanciava do meu propósito maior que eu queria viver naquele momento. Então, quando eu vendi, veio uma preocupação. O que é que eu vou fazer dos meus finais de semana? Porque todo final de semana eu estava na vaquejada, estava ali com aquela galera e tal. Só que Deus, ele escreve as coisas tudo na linha certa. As pessoas falam que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não, Deus, ele escreve certo. A gente, que qualquer pessoa é que anda pelo caminho torto. Porque o certo e o errado, ele andam paralelos. É muito simples, eu tenho que escolher o certo ou o errado. E a partir daquele momento eu queria assim, eu dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus, Senhor, eu quero mudar. Então se eu quero mudar, a minha parte eu vou fazer. Mas eu também preciso que o Senhor faça a sua. Né? Coloca pessoas que realmente eu me engaje nesse lugar, eu me sinta bem, me sinta leve e me sinta realmente que eu possa somar no meio dessas pessoas. E onde é que eu fui parar? Com poucos dias depois eu estava no staff. Staff, verdade. Aí até quando tu mandou uma mensagem para mim, eu fiquei assim, porque realmente é uma luta, não é de uma hora para outra que se muda, é um processo. Mas é como eu falei, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um propósito correto, eu tenho que correr, eu não posso deixar que os gatilhos exteriores tirem o meu foco. Então realmente eu me entreguei naquele momento que eu quero viver isso aqui e até o final do ano eu tenho certeza
que a minha vida, se ela já mudou muito até aqui, no final do ano, só Deus já sabe, porque Ele já tem a nossa vida escrita, né? E eu faço questão de dizer que também é porque Ele tem um porquê forte Sim. de estar buscando. É isso. Valeu a pena, gente? Sim, É legal estar aqui. Valeu a pena para vocês, valeu a pena para você. Comenta aqui alguma coisa, diz que você aprendeu. Se tem alguma pergunta, pode fazer, ou particularmente, ou coletivamente. Os Instagrams estão colocados aí no começo do vídeo. Você pode voltar e procurar. Aliás, coloquei aqui na descrição também o Instagram de cada um. E é isso, que você tenha o porquê. E claro, se você quiser, leia o livro, porque você vai entender mais coisas do que nós falamos aqui. E se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe, porque pode fazer sentido para outras pessoas também. Esse foi o primeiro podcast Seja Intencional 2023 com as primeiras pessoas aqui da Mente Mestra. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela audiência. Obrigado, Érica, obrigado, Adriana, obrigado, Daiane, obrigado, Bia, obrigado, Edilene, obrigado a você. Se tudo que você ouviu aqui, ou pelo menos alguma coisa, faz sentido para você, então é isso, faz isso, seja intencional. Valeu, tchau, tchau!